Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, seja o horário que você vai ver este pequeno vídeo. Eu quero cumprimentar aqueles que estão me mandando mensagens, dizer que é gratificante para mim saber que de alguma forma estou contribuindo com algo, né? Para vocês. Vocês, ao me darem retorno, vocês me incentivam a continuar. Quero agradecer em especial a uma prima querida, ela sabe a quem estou me referindo, que me disse: eu vejo todos os teus vídeos. Amada, que o Senhor te abençoe e abençoe a todos nós. Hoje eu quero falar sobre a maior bênção de todas. Muitas pessoas buscam muitas bênçãos nas suas vidas, mas há uma que, em especial, é aquela que nos dá acesso a todas as demais. E eu estou falando sobre a convicção do pecado dada pelo Espírito Santo de Deus. Quero ler um texto com vocês. João, Evangelho de João, capítulo 16, vou ler do versículo 7 ao 13. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. E aí ele prossegue, né, dizendo: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, nesse texto, nós temos uma promessa do Senhor Jesus, feita inicialmente aos apóstolos, mas para todo aquele que crê em Jesus Cristo como único Salvador, como único Senhor, como aquele cujo nome está acima de todo nome, aquele a quem devemos invocar, o que está vivo, porque todos os demais estão adormecidos, estão dormindo, esperando o tempo, né, a hora do Senhor. E quando nós lemos esse texto do Evangelho de João, o Senhor Jesus Cristo dizendo que o Espírito Santo trará a convicção de pecado, seria interessante nós unirmos a Romanos, o apóstolo Paulo escrevendo em Romanos capítulo 2, no versículo 4, ele diz o seguinte: desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Veja, então, o Espírito Santo nos foi dado, ou é dado a todo aquele que crê e quer, né? E esse mesmo Espírito Santo traz a convicção de pecado, e essa convicção de pecado, segundo a Sagrada Escritura em Romanos 2, ela faz com que nós vamos ao arrependimento, porque quando Deus traz uma convicção de pecado, nós não esquecemos nunca mais. Toda vez que o Espírito Santo nos toca com uma convicção de pecado, nós não esquecemos mais. É algo que nos muda, é algo que nos faz ver como Deus vê. E quando vemos como Deus vê, nós caímos com a boca no pó. Não tem outro jeito. Então, a convicção do pecado é uma bênção. E a palavra de Deus ensina que é a bondade de Deus que faz isso. Agora, nós precisamos entender como é que algo que me faz chorar, que me faz lamentar, que me faz dizer: pequei contra ti, Deus, pequei contra ti somente. Até mesmo sobre coisas da vida normal que eu digo no mundo, que as pessoas acham que não tem nada mais, enfim, é algo que não vai prejudicar ninguém, tantos argumentos, mas que na verdade quando Deus vê, o seu espírito entristece e muitas vezes ele para de falar conosco. Vou contar só uma experiência a vocês. Uma vez a minha filha, ela foi lá para a fronteira para receber como pagamento de um devedor da empresa um carro. E quando ela saiu, o Espírito Santo, ela e o esposo, eles foram para a cidade da fronteira. O Senhor me disse: eles vão buscar o teu carro, porque o meu carro era um carro velho que, quando chegava na sinaleira, ele desligava. Ele desligava. E quando chegou esse tal de carro, era um carro, eu disse: não, isso aí não é para mim. Eu pensei em carro vermelho,
vermelho Ferrari, nem me lembro, é um Calibra. Se você quiser saber, vai no Google e vê o que é um Calibra. Um Calibra vermelho. Vi aquele carro estacionado e eu disse, não é para mim. E eu comentei para ela, isso aí parece um daqueles que traficam algumas coisas, você sabe, né? Sabe o que aconteceu? O Espírito Santo ficou uma semana sem falar comigo. Então, às vezes, coisas... Porque ele tinha me dito, ela vai buscar o teu carro. Eu devia ter calado a minha boca, mas eu não fiz isso. Quando me dei conta que eu não ouvia ninguém mais, eu pedi perdão. Ele me convenceu que esse tinha sido o meu pecado. Então, eu estou trazendo esse exemplo para que você possa entender que, às vezes, coisas, nomes, palavras que se fala, modos de agir, podem não parecer pecado porque eles são de uso comum, mas entristecem o Espírito Santo de Deus. E o resultado disso é que ele se aquieta, né? Então, isso é importante. E Isaías 59 fala sobre isso. Vou ler para vocês. Isaías 59, versículo 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Quer dizer, Deus não coabita com o pecado. Não, ele não coabita. É por isso que ele nos deu o Salvador, que por meio do seu sangue, nós já vamos ver aqui, nós podemos pedir perdão, a benignidade dele nos traz arrependimento. O Senhor é tão bom que pelo seu Espírito Santo nos dá convicção de pecado, a benignidade dele nos dá, nos conduz ao arrependimento, e quando isso acontece, então, né, algumas outras coisas acontecem. Davi entendeu isso perfeitamente. O que ele fala no Salmo 19, diz assim: quem pode conhecer os seus próprios pecados? Expurga-me tudo os que me são ocultos. Se o Senhor não tivesse calado a boca naquela situação que eu contei para vocês, eu nunca teria imaginado que ele tivesse ficado triste. O carro era, bem, né? Era o que é aquilo, né? E eu me senti até um pouco envergonhada em usar aquele carro. Mas ele, para a empresa, ele custou um preço mínimo, porque ele só custou, enfim, a dívida, né? Mas o sujeito decidiu que ia pagar com aquele carro. Então, ele veio para nós, ele veio para mim, de uma maneira para lá de acessível. Entendeu o que eu quero dizer? Então, só que Davi, que entendeu isso, ele disse, eu não posso discernir as coisas por mim mesmo, se o Senhor não me der essa convicção. Eu não posso entender quais são os meus pecados, se o Senhor não me der essa convicção do pecado e nem me conduzir ao arrependimento. Só que ele faz isso para os humildes, para aqueles que têm o coração quebrantado e que realmente querem agradar-lhe. Porque uma coisa é crer em Jesus Cristo, outra coisa é querer agradar a Ele. E quem quer agradar a Ele, busca esse tipo de instrução, de informações do Espírito Santo de Deus. Digo uma coisa a vocês, pode a internet acabar, podem noticiários darem fake news, o Espírito Santo trará a notícia que você precisa saber no seu íntimo. Por isso não tema. Somente cultive a comunhão, a intimidade e o relacionamento correto, e todo pecado de que você tenha sido convencido de pecado, peça perdão e restaura a comunhão. É assim que acontece. Então, só que a palavra de Deus também fala que há aqueles que estão à vontade no meio do povo de Deus. Amós, capítulo 6, versículo 1 diz assim: ai dos que vivem sossegados em Sião. Sião é uma figura e é também uma referência à morada do Altíssimo, né? Ai dos que vivem sossegados em Sião, e de que estão confiados no Monte Samaria, que tem nome entre as primeiras das nações, aos quais vem a casa de Israel, né? E portanto, irão em cativeiro, versículo 7, entre os primeiros que forem levados cativos. A palavra de Deus fala em Isaías, eu não tenho aqui selecionados, mas diz que por falta de entendimento, o povo de Deus é levado cativo. E Oséias diz, por falta de conhecimento, o meu povo é destruído, diz o Senhor. Então, coisas necessárias para nós, conhecimento, entendimento
E essa convicção de pecado, que é uma bênção, que é, aliás, a bênção, a porta de entrada, a condição sem a qual as outras bênçãos são, não digo que são vedadas, né? Porque é pela fé, mas elas poderiam ser muito maiores. Então, Davi entendeu isso e ele orou dessa forma. E os que andam à vontade em Sião, eu não tenho pecado, eu não peco, eu não adultero, eu não fumo, eu não bebo, mas aquele irmão que a pessoa não perdoa, que colocou no freezer, né, não fala com ele, aquela pessoa que a língua difama, né, coisas, vamos dizer assim, que, mas todo mundo faz, mas como diz o ditado, você e eu não somos todo mundo, nós somos seres espirituais que andamos na terra para manifestar a glória dele, portas de acesso para a entrada daqueles que não o conhecem, que por nos ouvirem podem entender, eu só tenho um nome ao qual eu devo clamar, Jesus Cristo. Se eu entregar a minha vida a ele de coração e pedir a ele que venha morar em mim pelo seu Espírito Santo, ele vai começar a me guiar em toda a verdade, então serei abençoado. Amém? Então, olha só, quem diz que não tem pecado, que está numa boa, numa nice com o Senhor, precisa ler e estudar. 1 João 1, do versículo 8 em diante, diz assim, se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a iniquidade. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. O apóstolo Paulo chegou a dizer, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quando ele se deu conta disto que estamos lendo aqui, em 1 João capítulo 1, versículo 8 ao 10. Só que ele disse assim, graças a Deus por Jesus Cristo, porque por meio do nosso Salvador, do nosso Senhor, da obra consumada, completa na cruz, nós temos convicção de pecado, nós temos arrependimento, nós temos reconexão com o nosso Pai Celestial, ele nos ouve. Tudo isso por causa de Jesus Cristo, este crucificado que ressuscitou ao terceiro dia. Então, hoje quero deixar para vocês isto que tem sido uma bênção para mim. A bênção que abre todas as bênçãos, abre a porta para todas as bênçãos, é a benignidade do Senhor nos concedendo convicção de pecado, arrependimento, para que nós possamos alinhar a nossa caminhada com o Senhor. Amo vocês. Quero fazer uma breve oração agora, para que o nosso Pai nos conceda que nós possamos, sim, receber a bênção da convicção do pecado. E quando Ele vê algo em nós que o desagrada, a você que quer agradar ao Senhor Jesus, por tanto que Ele fez, nós bebemos o cálice da salvação, invocamos o nome do Senhor e declaramos que Ele é o nosso Deus. Então, Senhor, nos conceda essa convicção de pecado, esse arrependimento, toda vez que for necessário, porque então a sua mão não estará encolhida, Ele nos alcançará e seu ouvido nos ouvirá, antes até mesmo muitas vezes que a palavra chegue à nossa boca. Que o Senhor nos abençoe com esta bênção, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém? Shalom.